Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 184. Ele está vindo atrás de você. 3. Lentamente, o fogo que Victor criou começou a desaparecer, e logo tudo o que restava como evidência dos pais da garota eram as 2 marcas de queimaduras no tapete em forma de humanos. O sorriso em seu rosto ao ver seus próprios pais desaparecerem não era o sorriso de uma garota inocente. Não havia mais inocência nessa garota. Sua inocência havia sido roubada dela pelos seres que ela chamava de família. Anos de abuso físico e psicológico resultaram em uma menina mentalmente quebrada. Era até questionável se os melhores psiquiatras do mundo poderiam consertar a garota agora. Quando os pais da menina desapareceram da existência, Victor olhou para a menina com olhos neutros e falou em um tom indiferente que provocou um leve arrepio na espinha da menina. Feito. Ela não entendia do que ele estava falando. Victor repetiu com o mesmo tom indiferente, mas desta vez com alguma gentileza. Ele decidiu que não precisava ser tão severo e rígido com a garota. Afinal, ela não fez nada de errado. Eles estão mortos. Ninguém vai te incomodar mais. Nunca mais. Victor se recusou a chamar aqueles lixos de pais. Eles não eram pais. Se houvesse uma categoria para definir quem era lixo, Victor tinha certeza absoluta de que esses 2 seres se enquadrariam nessa categoria. A garota abriu a boca já que só agora percebeu do que Victor estava falando. Ela olhou para a parte queimada do chão que era a única coisa que restava de seus pais e falou com uma voz melancólica. Sim. Eles se foram. Para sempre. Obrigada. Ela agradeceu a Victor sem se virar para ele e apenas continuou a olhar para a marca no chão com seus olhos sem vida. Suas emoções estavam bastante confusas. Em apenas alguns segundos que este homem a visitou, todos os seus problemas, todo o sofrimento que ela passou se foi como folhas ao vento. O homem se sentiu como um furacão que passou levou tudo o que ela mais odiava, e agora ela sentiu uma pequena sensação de alívio. E solidão. O que eu deveria fazer agora? A mudança foi tão repentina que ela não teve tempo de processar tudo. O que eu deveria fazer agora? Ela se perguntou novamente. Sua cabeça estava em um estado cíclico, como um disco quebrado que ficava se repetindo. O que eu deveria fazer agora? A resposta a essa pergunta parecia ser mais desafiadora do que o problema de matemática mais difícil do mundo. Victor olhou para o relógio da casa da moça, vendo que faltavam alguns minutos para o amanhecer, disse, menina. A garota parou seus pensamentos confusos e olhou para Victor. É hora de eu ir embora. As palavras de Victor foram como uma bomba nuclear que abalou o mundinho da garota. O quê? Ela arregalou os olhos. Você está indo? Ela perguntou cuidadosamente como se estivesse fazendo uma pergunta proibida. Sim, eu estou. Victor falou em tom neutro. Todo o corpo da garota tremeu visivelmente, e um olhar de pânico apareceu em seu rosto. O que ela faria se ele fosse para um lugar distante onde ela nunca mais pudesse vê-lo? Mas não se preocupe, vou enviar algumas pessoas de confiança para... Victor ia dizer que não deixaria a garota desamparada e mandaria alguém para ajudá-la, mas não pôde continuar porque a garota o interrompeu. Não. Ela agarrou o braço de Victor com força. Isso não era justo. Este homem acabou de entrar em sua vida e estragou tudo, e agora ele estava indo embora. Ela estava tão grata que lhe ajudou, mas... ela não queria ficar sozinha. Victor estreitou os olhos ligeiramente quando viu essa reação. A garota olhou para Victor com um olhar sem vida, mas que carregava uma profunda melancolia. Eu não posso ir com você? Ela perguntou com cuidado. Você nem sabe para onde estou indo. Victor exibiu um pequeno sorriso divertido. Não importa. Onde quer que você esteja, eu vou com você. A garota falou enquanto olhava nos olhos vermelhos de Victor. Ela não se importava para onde esse homem fosse, ela só queria estar perto dele. Victor ergueu uma sobrancelha com curiosidade, mas precisava ter certeza de algo, fazendo seus olhos brilharem levemente. Lembre-se da escolha que você fez, garota. Ele abriu um pequeno sorriso que mostrou todos os seus dentes afiados. A garota continuou a olhar nos olhos vermelho sangue de Victor sem entender nada. Garota, a vida é feita de decisões. Quando você tomar uma decisão, a outra decisão que você não escolheu é automaticamente apagada. É assim que o mundo funciona. Lembre-se, garota. Você escolheu ser salva e não renascer. Os olhos da garota se arregalaram, e ela finalmente entendeu o que ele queria dizer. Ela mordeu o lábio, e pela primeira vez,
Emoções muito visíveis apareceram em seus olhos sem vida. Frustração, tristeza e arrependimento. Ela se sentiu triste por se separar de Victor. Ela se arrependeu por não ter pensado na escolha que fez. E ela sentiu um pouco de frustração, uma frustração que continuava murmurando para ela: isso não é justo. Isso não é justo. Isso não é justo. Por que não posso ir com ele? Por quê? Por quê? Ela não era uma garota mimada. Longe disso, ela era muito humilde, mas a sensação de encontrar algo importante e de repente ter aquele algo tirado de você foi muito frustrante. Naquele quarto escuro, foi este homem quem a olhou nos olhos e foi ele quem a ajudou. Por que não posso ficar com ele? A menina abriu a boca e lentamente começou a proferir palavras para expressar seus sentimentos. Eu não posso ser ganancioso e escolher os dois. Ela não queria se separar de Victor. O sorriso de Victor se alargou. Claro que você pode. É? A garota não entendia nada agora. Seu cérebro inteiro parou de funcionar, e ela apenas olhou para Victor com um olhar um pouco irritado. Não foi isso que ele disse alguns segundos atrás. Não precisa ficar tão surpresa, garota. A garota continua observando Victor, esperando por suas próximas palavras. Eu sou um vampiro, esse é o tipo de ser que eu sou. Enquanto ainda usava o mesmo sorriso que mostrava seus dentes afiados, ele disse: um ser egoísta e ganancioso, que apenas faz o que quer. A garota arregalou os olhos um pouco mais ao ouvir o que Victor disse. Você parece ser bastante livre. Ela não pôde deixar de dizer isso. De alguma forma, ela invejava um pouco. Ela não podia imaginar sua vida assim. Como ela faria o que queria se não tivesse os recursos ou a força para fazê-lo? No final, ela pensou que este homem poderia fazer o que quisesse porque ele era forte. Sim, de fato. Victor exibiu um pequeno sorriso divertido. Quero ser livre assim também. Ela olhou para Victor com cara de cachorro abandonado pelo dono. Ah! Victor riu divertido. Ele começou a acariciar a cabeça da garota. Em breve, você também estará. Todo o corpo da garota tremeu visivelmente, mas desta vez, foi devido ao gesto gentil que ela nunca havia recebido de ninguém antes em sua vida. Ela se sentia tão quente, tão calma. Ela se sentia em paz. Eu gosto disso. Ela não pôde deixar de pensar nisso quando sentiu Victor acariciando seu cabelo preto. Victor de repente puxou a garota para mais perto dele, levantou o queixo da garota e a fez olhar em seus olhos vermelhos sangue. Você vai renascer, garota. Victor estreitou os olhos um pouco. Ele não gostou disso. Ele não gostou que a garota não tivesse um nome próprio, errado. Seu nome não é garota ou cachorro. O corpo da garota tremeu levemente ao ouvir o nome cachorro, mas continuou olhando para Victor, esperando as próximas palavras. Victor parecia estar pensando em algo por alguns segundos, e então ele abriu um pequeno sorriso. A partir de hoje, você é minha empregada pessoal, o primeiro membro do meu clã, Eve Alucard. Terminado com o que ele tinha a dizer, ele abriu a boca e morder. Victor mordeu o pescoço de Eve, e devido à transformação de Bruna algumas horas atrás, Victor já sabia o que fazer e só precisava repetir o mesmo processo e deixar seus instintos assumirem o controle. Eve. Lentamente os olhos da garota se arregalaram. Ela não se importava com a leve dor de ter seu pescoço mordido, já que estava acostumada com dores piores. Eve. Ela repetiu seu nome. Meu nome é Eve. Pequenas lágrimas começaram a cair de seus olhos quando ela percebeu o que estava acontecendo. Seus olhos ficaram vermelhos como sangue, e ela mordeu o pescoço de Victor. Gulp, gulp. Ela começou a beber o sangue de Victor como uma fera faminta. Ela nunca tinha experimentado nada tão bom em sua vida antes. Alguns minutos se passaram e a garota ficou satisfeita. Lentamente, seus olhos começaram a se fechar, como uma criança que ficou completamente cansada. A última coisa que ela disse antes de cair no mar da inconsciência foi: meu nome é Eve. Eve Alucard. Ponto. No topo dos prédios altos de Nova York, duas silhuetas podiam ser vistas pulando de prédio em prédio com relativa facilidade. Victor estava a caminho de casa enquanto a princesa carregava uma garota que estava vestindo uma roupa de empregada, assim como a de Kaguya. A empregada, que se chamava Eve, parecia bem diferente de quando Victor a conheceu. Antes da transformação, Eve tinha 150 centímetros de altura, cabelos pretos compridos que chegavam ao chão e um corpo desnutrido.
Ela já havia evoluído para uma altura de 168 centímetros de altura, e os cabelos bagunçados da garota que chegavam ao chão adquiriam um tom mais saudável. O corpo desnutrido da garota cresceu graças a beber o sangue de Victor. Seu corpo ficou mais saudável e ela finalmente parecia uma garota de 18 anos. Ela era apenas 3 centímetros mais alta que Kaguya. Sim, Kaguya não havia notado sua própria mudança de altura, considerando que ela estava cercada por pessoas altas. Antes de beber o sangue de Victor, ela tinha 160 centímetros de altura, mas depois que ela acordou do coma, ela cresceu 5 centímetros, mas ela nunca percebeu isso. Afinal, pelos padrões daqueles ao redor de Victor, ela ainda era baixa. Seu próprio mestre tinha 195 centímetros de altura. As esposas de seu mestre tinham cerca de 175 a 180 cm de altura. Ela e Lacus eram as únicas mulheres baixas, mas Kaguya não entrou muito em contato com Lacus, e por causa disso, ela não percebeu suas mudanças de altura. Victor sabia que as mordidas do vampiro empurravam o corpo físico para seu potencial máximo, já que foi isso que aconteceu com ele quando ele se transformou pela primeira vez. Mas ele não esperava que a mudança da garota fosse quase a mesma que a dele. Mas acho que faz sentido. Afinal, ela estava em um estado muito deplorável anteriormente, pensou Victor. Mestre, está tudo bem? Kaguya perguntou. Victor não entendeu por que Kaguya perguntou. Kaguya elaborou. Você não atestou como fez com Bruna. Tem certeza que ela será útil? Sim, ela vai. O sorriso de Victor se alagou. Ele podia ver claramente através dos olhos sem vida da garota que Eve tinha uma raiva imensa dentro dela. Se ela pudesse aproveitar e controlar essa raiva, ela se tornaria muito forte. E não só isso, Eve tinha algo bem peculiar. Ela era muito parecida com suas esposas, e ele podia dizer que no futuro, Eve se transformaria em algo aterrorizante. De alguma forma, ele não podia deixar de ficar animado. Kaguya assentiu quando ouviu o que Victor disse. Ela olhou para a donzela que estava sendo carregada por Victor e pensou, mestre. Você não vê o que acabou de fazer ao chamar essa garota de Alucard? Espero que as esposas dele não surtem muito. Quem Kaguya queria enganar? Era óbvio que as esposas de Victor iam surtar quando descobrissem que Victor havia nomeado uma garota aleatória para fazer parte de seu clã. Nem mesmo suas esposas faziam parte de seu clã ainda. Oficialmente, havia apenas 2 membros do clã Alucard. Um era Victor, e o outro era Eve. Suspirar. Kaguya suspirou um pouco, decidindo que, quando chegasse em casa, estaria na sombra de Victor. Ela não queria participar do caos que ia acontecer. Victor olhou para Eve novamente com os olhos, aquela irregularidade no corpo dela. Ele estava se perguntando o que aconteceu com aquela silhueta. A transformação de vampiro mudou alguma coisa. Ele estava curioso sobre isso. Oh! Victor apenas notou que a silhueta da mulher que estava flutuando ao lado de Eve desapareceu. Ele começou a procurar por quaisquer irregularidades no corpo de Eve, mas não encontrou nada. Será que quando ela se transformou em vampira, a silhueta da mulher se fundiu com seu corpo? Victor pensou que era bem provável que isso acontecesse, mas não tinha certeza. Bem, eu vou pensar sobre isso no futuro. Victor tinha um pequeno pressentimento de que isso não era uma coisa ruim para ele. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 185 Enfrentando os Yanderes. Andando pelos corredores subterrâneos de Sokoville, Victor estava pensando no passeio que fez esta noite. Isso foi divertido. Talvez eu devesse fazer isso de novo no futuro. Victor realmente gostou de sua pequena caminhada. Em apenas uma noite, ele adquiriu 2 empregadas e uma arma estranha que ele pediria a alguém para verificar mais tarde o que era. Quanto à arma, ele decidiu que iria mostrá-la a Skata já que, como uma vampira mais velha, ela poderia ter uma ideia de qual era a arma. Aquele fogo vermelho. Quero saber o que era. Victor sentiu que o fogo não era normal. Porra, eu deveria ter deixado aquele lobo vivo. Ele se arrependeu de ter matado o lobo um pouco, mas não muito. Afinal, aquele lobo enojava muito. Enquanto caminhava, Victor viu uma porta aberta. Então entrou na sala e de repente se deparou com a visão de 4 mulheres olhando para ele. Victor. Skatashi, Violette, Ruby e Sasa falaram, enquanto olhavam para Victor com um olhar que poderia matar qualquer mortal. Infelizmente. Ou felizmente, neste caso, Victor não era mortal. Sup, meninas, estou de volta.
Victor exibiu um pequeno sorriso inocente enquanto tentava usar a tática jogar inocente. Tosse. Explicações. Quando Victor era mais jovem, sua mãe, Anna Walker, ensinou-lhe algo. Se você sabe que fez algo ruim e não quer que ninguém saiba, finja a inocência. Finja ser um cabeça de vento, e as pessoas vão acreditar em você. Um bom advogado era aquele que sabia mentir melhor. As meninas apenas olharam para Victor com um olhar seco. A tática não funcionou. Os ensinamentos da mestra Ana não surtiram efeito. Foda-se, Victor murmurou. Mas apesar de estar em uma situação ruim, seu sorriso nunca deixou seu rosto. Ele não deixou seus pensamentos serem conhecidos, mas secretamente ele esperava que as 4 mulheres o atacassem. E, com a raiva que eles provavelmente usariam todo o seu poder contra ele. E isso foi uma coisa boa. Ele lutaria contra as mulheres ficaria mais forte. De alguma forma ele estava ficando animado. Ele realmente era um maníaco de batalha. Primeiro, quem é essa garota em seus braços? O olhar de Violette era tão escuro quanto um buraco negro. Isso mesmo, ele não tinha largado Eve desde que chegou em sua casa. Ele estava claramente brincando com fogo. Mas não importava. Afinal, ele era imune ao fogo. Ah, ela. Victor olhou para a garota em seus braços e disse com um pequeno sorriso gentil, ela é Eve Alucard. Eu a encontrei enquanto estava caminhando. Rumble. Boom. As palavras de Victor foram como um relâmpago que chocou todas as mulheres. Violette não acreditou no que ouviu. Alucard. Nem eu. Sasa ainda estava em choque. Ruby sorriu com um sorriso gentil, querida. Por favor, explique o que aconteceu. Como agora? Isso claramente não era um pedido. Foi uma ordem. Mas quem era Victor? Victor foi o homem que entrou na boca do leão, Scatashi, por sua própria vontade. Me desculpe, mas estou ocupado. Eu explico para vocês meninas mais tarde. Victor se virou e caminhou em direção a outro lugar. O que? Ruby não podia acreditar no que tinha acabado de ouvir. Victor. Scatashi agarrou os ombros de Victor e o chamou em uma voz que enviou um pequeno arrepio na espinha de Victor. A tática não funcionou novamente. O leão também esteve presente. Foda-se. Ele murmurou, então virou o rosto e olhou para Scatashi com um grande sorriso. Ele nem estava tentando esconder que estava gostando de tudo. Scatashi olhou para o sorriso de Victor e mais ou menos entendeu o que se passava em sua mente. Ele está gostando de nos provocar, hein? De alguma forma, isso a deixou um pouco mais irritada. Victor. Scatashi ia dizer algo, mas de repente Victor falou. Não se preocupe, ela não é o que vocês estão pensando. Victor ainda tem o mesmo sorriso no rosto, ela é minha empregada doméstica. As meninas não entenderam. Eles começaram a pensar e logo se lembraram de algo. Victor havia comentado casualmente no passado sobre a criação de um esquadrão de empregadas. Não me diga que você estava realmente planejando fazer isso. Violette gritou, e o lugar ao seu redor começou a esquentar um pouco. Claro. O sorriso de Victor se alagou, mas que pergunta estúpida era essa? É um esquadrão de empregadas, sabe? Claro, ele vai. Ele deve fazer isso. As garotas ficaram um pouco sem palavras quando viram sua honestidade, embora apreciassem esse lado dele. Embora eu tenha mudado um pouco de ideia, Victor falou com um rosto neutro. O que você quer dizer? Ruby foi quem perguntou dessa vez, pois queria saber quais eram os pensamentos do marido. No passado, pensei em trazer várias mulheres para o meu esquadrão de empregadas, mas percebi que isso não é eficaz. Ele falou a verdade. Várias veias começaram a pipocar na cabeça de Scatashi, Sasa, Violette e Ruby quando ouviram a parte sobre trazer várias mulheres. O que você quer dizer com trazer várias mulheres? Scatashi perguntou, seus olhos brilhando vermelho sangue. Victor olhou para Scatashi, Violette, Ruby e Sasa. Mulher só ouve o que quer, né? Eles estão pegando a doença de Natasia. De alguma forma ele achou fofo. Como eu disse, eu mudei de ideia agora. O sorriso de Victor se alagou de uma forma distorcida. Estou satisfeito com apenas 7 maids capazes de destruir este mundo. As mulheres ficaram sem palavras novamente. 7 maids capazes de destruir o mundo. Ele está tentando causar o apocalipse. E o que ele quer dizer com apenas?
Atualmente, Victor tinha apenas 3 maids, Kaguya, Bruna e Eve, então ele ainda precisava de mais integrantes para fazer parte desse time que ele está construindo. Oh! Scartache olhou para a garota nos braços de Victor com um olhar mortal. Você está dizendo que as mulheres que você escolheu têm esse potencial? Não sei. Victor foi honesto. Não é como se ele pudesse ver o futuro, então ele estava apenas fazendo uma aposta baseada em seus instintos. Diante de uma situação irracional, Bruna, uma freira inocente, teve a coragem de se banhar em sangue, e viu potencial nessa coragem. E tendo passado por uma situação deplorável desde a infância, Eve tinha uma grande raiva contida em seu coração, e ele viu o potencial dessa raiva. Eu não sei de onde você tira essa confiança. Scartache não conseguia entender. Talento não nasce em árvore, sabe? Foi difícil encontrar. Especialmente talentos que foram capazes de crescer o suficiente para se tornar uma potência mundial. Como professora que teve a experiência de ensinar muitas pessoas ao longo de seus 2000 anos de vida, Scartache sabia muito bem como era difícil fazer o que Victor estava tentando fazer. Você esqueceu o que eu sou, Scartache? Victor abriu um pequeno sorriso. As meninas abriram a boca em choque ao se lembrarem do que Victor fez. Não me diga. Você está planejando usar seu sangue? Ruby pensou que se Victor desse o seu sangue regularmente para essas empregadas, eventualmente as mulheres cresceriam e se tornariam tão fortes quanto o Victor queria, mas isso não levaria muito tempo. Ela não conseguia ver a eficácia daquele plano. Ela não gostou nem um pouco quando soube que outra mulher beberia regularmente o sangue de Victor. Isso também, mas pretendo treiná-los regularmente e enviá-los em missões difíceis para crescer mais rápido. Os olhos de Violette, Scartache e Sasa tremeram quando ouviram que Victor daria seu sangue regularmente, mas, como estavam mais calmos, eles puderam ouvir a última parte da frase de Victor. De que missões você está falando? Estamos em paz, sabe? Violette foi quem perguntou. Victor olhou para Violette com um olhar sem vida. Paz. PFFFT. Ele tentou segurar a risada, mas não conseguiu. Sua risada ecoou por todo o subsolo. Então, como todo o lugar parecia tremer com a risada de Victor, ele continuou. Paz. Os círculos mágicos nas luvas de Victor começaram a brilhar em vermelho sangue. Desde o momento em que minha esposa foi emboscada por caçadores, seu destino já estava gravado em pedra. Eles vão pagar, todos eles, todos serão destruídos. Eu não ficarei satisfeito até que eu tenha o responsável por este incidente empalado em uma estaca enquanto queimava no meu fogo. Paz nunca foi uma opção desde o início. Violette, Sasa e Ruby de alguma forma recuaram um pouco com a intensidade da convicção de Victor. Mas eles não estavam realmente com medo, e foi apenas uma reação reflexiva. Scartache exibiu um grande sorriso quando viu o olhar de Victor. Era isso que ela esperava ver. Era isso que ela queria. Ainda está longe, mas ele está no caminho, certo? De alguma forma ela estava se molhando. Você decidiu recrutar as empregadas por causa do que aconteceu comigo. Sasa não pôde deixar de perguntar com um leve sorriso no rosto. É claro. Querida. Sasa abriu um sorriso amoroso. Não posso estar em vários lugares ao mesmo tempo. Eles serão úteis. Um esquadrão de indivíduos especializados, comentou Ruby. Sim. Victor não negou. Eles vão nos ajudar se estivermos em perigo. Violette estava começando a entender o que Victor queria. Sim. Victor assentiu novamente. Agora, por que elas têm que ser empregadas domésticas? Não me diga que você gosta disso. Ruby perguntou com um olhar cético. Sim. Bem. Victor desviou o olhar. Ele acabou de cavar sua própria cova, não foi? Querido. Ruby, Violette e Sasa olharam para Victor com um olhar seco. Assobiando. Aparecendo como se fosse salvar o dia. Ponto. Eva acordou. Ela abriu os olhos lentamente e percebeu que estava sendo carregada por Victor. Bom dia, Eve. Victor exibiu um pequeno sorriso que mostrou seus dentes afiados. Bom dia. Ela ainda não sabia como chamar Victor. Scartache, Violette, Sasa e Ruby olharam para Eve com um olhar curioso. Victor colocou Eve no chão e a garota começou a olhar ao redor. Uau! Ela nunca tinha visto um lugar tão iluminado antes desde que, apesar de ser subterrâneo,
O lugar onde Victor ficava com suas esposas era muito bem iluminado. Muito diferente do que se esperava de um vampiro. A menina sentiu que alguém a observava, e ela olhou com seus olhos sem vida na direção em que sentiu o olhar. Skatasha estreitou os olhos um pouco quando ela viu o olhar sem vida de Eve, aquele olhar sem vida lembrando tanto de alguém que ela amava muito. Apóstrofo. Ela me lembra Pepper. De alguma forma estranha que ninguém esperava, Skatasha parecia ter sido tocado. Onde você a encontrou, Victor? Desta vez ela perguntou em um tom mais calmo. Ruby, Saz e Violet assentiram. Eles podiam entender que nenhuma mulher deveria ter aqueles olhos se não tivesse passado por algo terrível. Os olhos de Victor se estreitaram em desgosto, mas aquele olhar rapidamente retornou ao seu olhar neutro, e ele respondeu, eu a encontrei na minha caminhada. Entendo. Skatasha podia entender por que ele disse isso. Ele não queria que a garota se lembrasse de algo ruim. Kaguya. Victor chamou sua empregada. Kaguya saiu das sombras de Victor e olhou para Victor em busca de alguma ordem dele. Traga a Bruna para fora. Sim, meu mestre. Kaguya fez uma reverência superficial, e logo sua sombra cresceu, e uma mulher voluptuosa saiu. Ela era uma mulher alta, em torno de 183 centímetros, tinha longos cabelos pretos, olhos vermelhos sangue e usava um uniforme de empregada que parecia bem apertado nela. Mestre. Ela se curvou do jeito que Kaguya ensinou. Boing, boing. Sugoi decai. De alguma forma, Ruby não conseguia deixar de pensar que quando viu os seios da mulher, eles eram maiores que os dela e da mãe. Os olhos de Violet, Saz e Skatasha se estreitaram um pouco quando viram o corpo sedutor de Bruna. Esta mulher. Ela não é secretamente uma súcubo. Violet pensou com desdém. A ignorância é uma benção, e ninguém poderia imaginar que Bruna era freira antes. Esta é a Bruna. Victor não sabia o sobrenome de sua empregada, então olhou para a mulher e perguntou, qual é o seu sobrenome? Francesca, mestre. Ela respondeu em um tom neutro. Obrigado. Bruna mostrou um pequeno sorriso no rosto. O nome dela é Bruna Francesca, ela é minha segunda empregada. Olá, Bruna falou com um leve sorriso. Victor tocou a cabeça de Eve e disse, como você sabe, esta é Eve Alucard. Ela é minha terceira empregada e meu primeiro membro do clã. Eve apenas se escondeu atrás de Victor e não disse nada. Veias começaram a pipocar na cabeça das mulheres quando ouviram que ela era o primeiro membro do clã de Victor. Victor exibiu um pequeno sorriso satisfeito quando viu a reação das mulheres. Aquele sorriso. Ele definitivamente está gostando disso. Homem odioso. Ruby pensou com raiva, mas sua expressão permaneceu inalterada do lado de fora. Eve e Bruna, você vem comigo, eu vou te mostrar seus quartos. Victor virou-se para o corredor. Sim. Os dois falaram ao mesmo tempo. Kaguya, conte para as meninas o que aconteceu. Os olhos de Kaguya tremeram um pouco. Seu mestre jogou toda a responsabilidade sobre ela, certo? Mas está tudo bem. Esse é o dever de uma empregada doméstica. Satisfaça os desejos egoístas de seu mestre. Sim, mestre. Kaguya olhou para Skatasha, Violet, Ruby e Sasa, que estavam olhando para ela com olhos vermelhos sangue. Apóstrofo. Talvez. Só talvez, eu devesse mudar de emprego. Esse pequeno pensamento passou pela cabeça de Kaguya. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 186. Descobertas e consequências interessantes. Quando Victor saiu do quarto onde estavam suas esposas e sua sogra, ele caminhou em direção aos quartos. Vocês dois podem escolher qualquer quarto que quiserem. As duas empregadas olharam para o corredor de portas com olhos neutros e, por curiosidade, Bruna abriu a porta de um quarto. Isso é enorme. A sala parecia ser muito maior do que a igreja em que ela residia anteriormente. Todos os quartos são deste tamanho, mestre. Sim. Victor assentiu. Originalmente, esses quartos foram criados para acomodar os subordinados de Violet, que estavam apodrecendo em um prédio preto na casa de Victor. Bem, pelo menos eles estão fazendo o seu trabalho. Victor recebia relatórios constantes de Kaguya sobre os subordinados. Os subordinados protegeram os pais de Victor das sombras e, aparentemente, estão fazendo um bom trabalho. Não faz alguns dias desde que um homem tentou flertar com a mãe de Victor, e esse homem nunca foi visto antes no mundo humano. Como isso funciona? Bruna perguntou. Eles são subterrâneos, certo?
e não há como essa estrutura existir no subsolo. Bobagem mágica. Mesmo Victor não entendeu a lógica por trás disso, então ele apenas explicou como mágica e depois esqueceu. Não fazia sentido quebrar seu cérebro com algo que você não entendia. Bruna ficou calada ao ouvir a resposta de Victor, e vendo que seu mestre não tinha resposta, perdeu o interesse. Então olhou para a menina que tinha os olhos sem vida. Você não quer ficar comigo aqui? De alguma forma, ela não queria estar sozinha nesta sala gigantesca. Eve não respondeu à pergunta de Bruna, apenas olhou para Victor com o olhar de um cachorrinho que não queria ser abandonado. Ah, não se preocupe, Eve. Victor deu um tapinha na cabeça da garota. Ela fechou os olhos um pouco e aproveitou o momento. Eu não vou a lugar nenhum, e se eu for a qualquer lugar, você vem comigo. Afinal, você é minha empregada, certo? Ela sentiu. Bruna olhou para Victor com um olhar ansioso. Victor exibiu um pequeno sorriso e disse, você também, Bruna. Não se preocupe muito com isso, apenas tente descansar um pouco. Você passou por muita coisa hoje. Sim, mestre. Bruna exibiu um pequeno sorriso ao ver que não havia sido esquecida. As duas meninas entraram no quarto. Logo depois, Victor fechou a porta. Agora, vamos fazer uma visita ao nosso pequeno convidado. Os olhos de Victor brilharam vermelho sangue, e logo ele se transformou em um enxame de morcegos. Victor estava em uma sala escura, e nesta sala havia vários brinquedos interessantes. Alicate para cortar dedos, cama de espinhos, serras, etc. Esta era claramente uma área para aqueles com gostos mais peculiares e, pelo que Victor podia ver pelo sangue no equipamento, esta sala estava sendo usada com bastante frequência. Agora a pergunta era: quem era a pessoa que estava usando esta sala? Skatash? As chances são de que ela possa ter algum tipo de interesse em híbridos. Talvez, as filhas de Skatash? Victor não achava que Pepper pudesse fazer esse tipo de coisa, então isso deixou Sienna, Ruby ou Lacus como os culpados. Depois de pensar por um longo tempo, Victor desistiu, pois percebeu que não importa quem fizesse essas coisas, não mudaria nada, tanto faz. Ele olhou para o homem que estava amarrado a uma cama com vários laços e parecia estar inconsciente. Os olhos de Victor brilharam um pouco vermelhos sangue, e ele examinou todo o corpo do homem, e assim como antes, ele pôde ver a marca de vampiro e o coração de um humano. Victor olhou para um papel que estava perto de uma das ferramentas, pegou o papel e leu. Nome, Bruna. Codinome, B002. Não encontrei informações sobre isso. O cara não se lembra quando nasceu. Tipo sanguíneo. Toda a sua estrutura genética está um caos. É um milagre que ele esteja vivo. Raça, ele é uma espécie rara. Híbrido de humano e vampiro, mas não parece ter sido criado naturalmente. Condição física, morrer. Eu acho que ele tem apenas alguns anos de vida. Sangue humano e sangue de vampiro não são compatíveis, e isso está matando ele lentamente. Condição física, estéril. Devido a duas raças mistas, todo o seu órgão reprodutor tornou-se infértil. Habilidades raciais. Aparentemente, ele pode acessar o poder dos humanos, que é chamado de fé, mas parece incapaz de usar o poder dos vampiros. Ele só tem os poderes passivos dos vampiros, super força, super resistência, regeneração, etc. Habilidades especiais. Para um híbrido, ele pode usar um alto nível de poder de fé. Fraquezas. Ele é fraco ao fogo, que é uma fraqueza dos vampiros. Mas ele parece ser imune ao poder dos caçadores. Estudos devem ser feitos para descobrir de onde vem essa imunidade ao poder dos caçadores. Relacionamentos. General James, um dos generais caninos da igreja. S000. Aparentemente, é uma mulher. A 000. Aparentemente, é um homem. O cara não conseguia lembrar os nomes ou a aparência das pessoas mencionadas, mas conseguia lembrar o tom de voz, e com isso, consegui descobrir o sexo desses dois indivíduos. Minha suspeita é que sejam eles os responsáveis por manipular a SWAT para atacar minha querida. PS, mais testes deveriam ser feitos, ele realmente é um espécime interessante. RS. Victor olhou para as iniciais finais do relatório. RS. Ruby Scarlet. Parece que minha esposa é bastante dedicada aos estudos. Victor deu um sorriso torto, já que não conhecia esse lado de Ruby. Hugo. Ouvir alguém gemer.
Victor desviou a atenção do relatório e olhou para o homem. O homem parecia estar confuso, olhou em volta atordoado, mas quando seus olhos encontraram os olhos vermelhos de Victor, toda a existência do homem tremeu. Por favor, não faça mais nada comigo. Eu juro que já te contei tudo. Eu juro. Ó. O sorriso de Victor cresceu ao ver a reação do homem. Parece que minha esposa tratou você muito bem, mongrel. Victor caminhou em direção à luz. O híbrido olhou para o homem alto, e seu rosto pareceu escurecer ainda mais. Seconde Alucard. Com o mesmo grande sorriso no rosto, Victor disse, você ainda se lembra de mim, pelo menos seu cérebro ainda está funcionando. Claro, ele se lembra. Como ele poderia esquecer? Ele foi o homem que causou um medo existencial nele, e ele também foi o responsável por ele estar nessa situação. Ele ainda se lembrava claramente das palavras da mulher que o estava torturando. Meu querido vai me elogiar? Quem sabe? Mas devo fazer um bom trabalho. Ei! O sorriso da mulher era assustador. E não era apenas a mulher ruiva. Uma mulher de cabelos brancos entrava regularmente nesta sala e incendiava suas partes íntimas, enquanto tinha um grande sorriso no rosto e um olhar sem vida. E o pior dessa mulher foi que ela não disse nada quando fez isso, então ele nem sabia como havia provocado essa mulher. Quem é esse homem que faz companhia a tantas loucas? O homem se arrependeu muito agora de aceitar esta missão. Ter suas partes íntimas pegando fogo não era uma sensação muito agradável, especialmente porque o fogo era muito eficaz nele. Vamos conversar. Victor falou. Eu já contei tudo para aquela ruiva. Eu não sei mais nada. Isso é discutível. Os olhos de Victor brilharam vermelho sangue. Mongrel, você sabe quem é Carlos? Carlos. O homem pareceu pensar por alguns segundos e respondeu, sim. Eu me lembro de Carlos Reis. Ele é um novo comandante que foi recentemente promovido. Ele é uma espécie de estrela em ascensão. Aparentemente, o general James se interessou por ele quando descobriu que Carlos estava matando todos os vampiros que encontrava sem discriminação. Entendo. Entendo. O sorriso de Victor cresceu um pouco, e ele pensou, aparentemente, o cachorro se transformou em um cachorro louco quando perdeu seu dono para os vampiros. Conte-me tudo o que sabe sobre Carlos Reis. Ponto. Eu não sei, muito. O homem respondeu depois de hesitar um pouco, pois sentiu que estava dizendo algo muito ruim, mas não podia fazer nada e realmente não sabia nada importante. A única coisa que eu sei é que Carlos foi promovido a comandante e que ele odeia vampiros, e ele está procurando por sua antiga parceira chamada Maria. Eu vejo. Bruno começou a suar frio ao ver a resposta fraca de Victor. Estava pensado que ia ser torturado agora. Victor se virou e caminhou em direção à saída da sala. Aproveite sua estadia, mongrel. Victor desapareceu na escuridão. Bruno não entendia por que nada acontecia com ele, mas também não perguntava nada. Ele não era um tolo. Ponto. Chegando fora da sala, ele caminhou em direção a um lugar. Prepare-se, empregada. Hoje vamos encontrar sua amada. Ellie falou alto, enquanto sua voz parecia ecoar pelo corredor, e alcançou Maria, que estava escondida a uma distância considerável de Victor. Apóstrofo. Ele notou minha presença. Monstro. Por algum motivo, Maria estava com um enorme sorriso no rosto, mas de repente seu rosto fez uma expressão estranha. Ela tocou seu rosto e disse, sim. O sorriso de Victor se alargou um pouco quando ouviu a resposta de Maria. Ponto. No local onde o Victor lutou contra os lobos, apareceu um homem alto e moreno com cabelos brancos curtos. Ele estava acompanhado por 4 homens e uma mulher. Esta aldeia foi massacrada. O homem moreno falou. Gr. Vampiros. Alguém pareceu rosnar. Lisa, você pode. O homem moreno falou com uma mulher morena de longos cabelos negros e corpo curvilíneo, que usava roupas de pele de animal, que mostravam seus abdominais treinados. Sim, Anderson. A mulher chamada Elisa coloca a mão em uma árvore quebrada e diz, por favor, minha pequena criança. Conte-me o que aconteceu. Os olhos da mulher começam a brilhar dourados, e então ela diz, 3 seres atacaram esta aldeia. Um homem alto vestindo um terno preto, ele estava acompanhado por 2 empregadas. Homem alto vestindo um terno preto. O homem parecia pensar em voz alta. Anderson, acho que este é o alvo que seu pai ordenou que você encontrasse. Olhe.
O subordinado do homem tirou um equipamento do bolso e mostrou algo a Anderson. Logo um holograma apareceu na frente deles, mostrando a luta de Victor contra Tatsu e Ener. Olhe para o terno dele. Seu terno é vinho tinto. Anderson disparou. Ele não precisa usar um terno vinho o tempo todo, sabe? ... Faz sentido. Mas, apesar de ter dito isso, ele ainda tinha suas dúvidas. A mulher parou de usar seus poderes e olhou para o holograma, e então ela confirmou: sim, é ele. Bem, se Lisa diz isso, é ele. Ele se decidiu muito rapidamente. Obrigado pela confiança, Anderson. Lisa exibiu um pequeno sorriso. Sempre, Anderson falou em um tom neutro. Os subordinados masculinos ficaram em silêncio. Ele queria gritar simp. Mas isso seria desrespeitoso com o filho do rei. E apesar de ser um simp, ele era forte, e seus subordinados o respeitavam por isso. Mas ele ainda era um simp. Embora. Os 4 homens olharam para Lisa. Vendo a morena alta com longos cabelos pretos exibindo seu abdômen treinado, eles pensaram: faça sentido porque ele é um simp. Eles assentiram em uníssono. Mas nós finalmente encontramos algum rastro do novo conde. Ele é um cara muito difícil de encontrar. Um dos subordinados falou. Sim, a última informação que obtivemos dele foi que ele estava no mundo dos vampiros, mas, em um piscar de olhos, ele estava no mundo humano. Era como se ele pudesse se teletransportar. Um dos homens falou. Isso é um pouco interessante. Anderson disse enquanto olhava para o céu. Um dos subordinados olhou para Anderson. O que é isso? Ele era um homem alto e musculoso que tinha um pequeno rabo de cavalo. Olhe para o céu, Julian. Julian olhou para o céu e não viu nada. Você está chapado? Anderson estreitou os olhos um pouco enquanto olhava para Julian. Use seus olhos, idiota. O homem queria dizer, eu não quero ouvir isso de um simp. Mas ele fez o que Anderson disse. Os olhos de Julian brilharam dourados e ele olhou para o céu. É isso. Sim, parece que alguém desta aldeia tinha uma de nossas ferramentas. O rosto de Julian ficou sério. Onde ele conseguiu isso? Foi com as bruxas. Duvido. Damos uma quantia enorme de dinheiro às bruxas para fornecer essas ferramentas apenas para nós. Elas não trairiam esse acordo. Então, uma bruxa clandestina? Julian deduziu. É muito provável, disse Anderson. TSK, deixa um gosto ruim na boca. Essas ferramentas não deveriam sair do nosso reino. Julian não gostou nem um pouco. Lisa olhou para a aldeia destruída. O que devemos fazer com esses corpos secos? Ela perguntou em um tom neutro. Queime tudo. Anderson se virou. Eu não sei qual era o problema do novo conde com esses lobos, mas eles não fazem parte do nosso reino. Eles são apenas ômegas. Sua voz era sem emoção. Ele não tinha pena de lobisomens que não faziam parte de sua matilha. Sim, Anderson. Os 5 subordinados falaram em uníssono. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho